Eu queria perguntar ao Kim qual a posição dele sobre isso, porque eu vi que ele votou contra a taxação dos fundos exclusivos, que é o que faz justiça. Veja, fundos exclusivos, quem pode abrir é quem tem mais de 10 milhões de reais. Não é justo esse cara não pagar imposto. A professora da rede municipal tem que pagar 27,5%. Então a gente está na luta. O Lula está na luta, o Haddad está na luta, nós estamos na luta. Para que exista mais justiça tributária, que os ricos paguem de alguma forma, que não sobre só para o trabalhador e para a classe média. Muito bem, vamos lá. Primeiro ponto, Lindbergh, você colocou aí dos 800 bilhões de reais de gastos tributários e disse que o Haddad propôs 10% de corte linear. Se é linear, a gente está falando de todos os benefícios vão ter um corte de 10%, correto? Isso. Os dois primeiros gastos tributários, Lindbergh, o primeiro é o simples. A gente está falando dos mais pobres. A gente está falando de pequenas, médias empresas. Esse é o primeiro maior gasto tributário. Então a gente vai cortar 10%, a gente vai aumentar 10% na tributação em cima dessas pequenas, em cima dessas médias empresas. O segundo maior gasto tributário, Lindbergh, é dedução do imposto de renda com saúde e dedução do imposto de renda com educação. Então a gente vai penalizar ainda mais a classe média, que já paga dobrado, porque a classe média paga imposto alto, não tem educação, então precisa pagar uma escola privada, não tem saúde de qualidade, então precisa pagar um convênio. E aí, na hora de deduzir isso do imposto de renda, que inclusive é uma maneira de desafogar o sistema público, que já está afogado tanto na educação como na saúde, nós vamos ter então uma redução de 10% na dedução do imposto de renda para saúde, para educação, para classe média. Isso não é super rico. Estou falando de um sujeito que ganha, tem uma renda familiar de 8 mil reais, 9 mil reais. Não é um bilionário, não é um banqueiro. Esses são os dois maiores gastos tributários. O quinto maior gasto tributário é a isenção de contribuição previdenciária para entidades assistenciais. Quem faz caridade, filantropia. Nós vamos cortar 10%, tributar mais em 10%. Quem faz filantropia, quem age no lugar do governo, quando o governo deveria fornecer assistência social, e aí vem a filantropia, precisa fazer, aí o governo vem e ainda tributa essa assistência social. Se você for falar de privilégio tributário para grande empresário, né, amigo do governo, aí eu vou concordar com você. Mas eu devo te lembrar o seguinte, você acabou de falar que, de alguma maneira, esses empresários conseguiram esses privilégios porque tem poder de lobby no Congresso. O governo que mais aumentou esses privilégios foi o governo Dilma. O governo que mais concedeu privilégios tributários foi o governo Dilma. Inclusive, foi o governo Dilma que inventou o privilégio para as grandes empresas, inclusive grandes grupos de comunicação, como a Rede Globo e outras redes de TV, na folha de pagamento, que agora o PT diz combater esses privilégios tributários na folha. Mas quem inventou foi a Dilma. Quem criou foi a Dilma. Quem enviou o projeto para o Congresso Nacional dessa desoneração desses setores foi Dilma Rousseff, né? Então, quando você fala em cortar 800... Parece que os 800 bilhões de reais vão diretamente sair do bolso do mais pobre para ir para o mais rico. O meu tempo já acabou? Não. Tá com problema, eu tô marcando aqui. Eu também tava olhando o tempo. Você tem mais um minuto. Eu tô marcando aqui no meu cronômetro enquanto eles acertam lá. Então, quando você fala dos 800 bilhões, parece que são os 800 bilhões que saem do bolso do pobre e vai pro rico. Eu falei para os seus dois maiores... Não são para super ricos. Pelo contrário, simples, não conheço nenhum bilionário no simples. Não conheço nenhum banqueiro no simples. Segundo, dedução do imposto de renda de saúde e de educação, que também não conheço nenhum bilionário que dependa disso. É classe média. E o outro ponto é, quem criou os privilégios para os grandes empresários foi o governo Dilma. Aí, agora vocês apontam um problema como você colocou agora, os empresários têm poder de lobby no Congresso, mas primeiro eles tiveram poder de lobby nos governos petistas, e os governos petistas mandaram para o Congresso aprovou com a base do governo petista. Então, esse é o meu posicionamento. Se for para enfrentar privilégio de grande, eu enfrento, mas não é esse o histórico do PT. 3 minutos para réplica. Enquanto eles acertam lá, vou colocar aqui ó, na câmera de cima. Não, Kim, vai ser para os ricos. Olha só, a questão do simples é que, na verdade, o simples está na Constituição. Tanto o Simples quanto Zona Franca de Manaus. Estão na Constituição. Então, na verdade, vai ser um projeto de lei complementar. Isso aí vai estar fora. Nós podemos adequar. Agora, quando você fala de benefícios tributários, olha, o maior benefício tributário que nós temos adubos, fertilizantes. É uma coisa impressionante o que tem nesse setor aqui. Então, a gente pode, no Congresso do Parlamento, dentro da linha do corte linear, e é essa a ideia que eu, como líder do PT, vou trabalhar, de concentrar tudo isso nos setores que são os setores mais ricos
e que menos criam empregos. Você, quando fala que a Dilma criou para um determinado momento da história, porque nas economias é o seguinte, a economia desacelera. Você pode ter uma leitura de que fazendo uma desoneração naquele momento, você pode estimular a economia. Sabe qual foi o problema que ela teve? Tinha o Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Então, o que ela mandou de X de desoneração, aumentaram para 3X. E a Dilma ainda era presidente quando mandou o projeto, que na época o presidente do Congresso era o senador Renan Calheiros, que arquivou. Agora, Kim, você não falou aqui dos bancos. Você não falou das bets, que é outra parte do projeto. Você é contra aumentar a medida provisória que aumenta a taxação de bets? Taxação dos bancos? Você pode estar certo que esse cuidado a gente vai ter. A gente não quer atingir classe média. A gente não quer prejudicar quem faz trabalho social, né? Quando o relator foi indicado, esse cuidado a gente vai ter. Porque a gente acha que esse momento é o momento de fazer uma justiça. E é por isso que eu queria entender o teu voto. Por que você votou contra um fundo, a taxação de fundos exclusivos? O cara tem 100 milhões num fundo exclusivo e não paga nada. Tem fundo exclusivo no Brasil e tem uns fundos offshores. Entende? Então, esse é um problema. Eu vou alongar depois aqui no debate. Os 0,01% mais ricos do país, estou falando aqui algo em torno de 30 mil pessoas, sabe quanto paga de alíquota efetiva de imposto de renda? 1,76%. O Gari de São Paulo paga 27,5%. É muito injusto. O topo, os ricos aqui no Brasil têm muitos privilégios. E eu acho que chegou a hora do Congresso mexer com esse tema, colocar o dedo na ferida. Seguinte, agora é a sua pergunta. Como você tem 3 minutos, a gente sempre abre também, que você pode comentar o que ele falar e deixar a pergunta para o final. São 3 minutos para a pergunta para o Lindenberg. Eu vou responder muito rapidamente o que ele me perguntou, dizendo que em relação a Bet, não tenho nada contra, né? Pode fazer a tributação. Em relação a banco, não vai mudar nada. Por quê? Se a gente mantém o oligopólio dos bancos, como sempre existiu, e inclusive os presidentes de Banco Central indicados durante os governos petistas sempre mantiveram o mesmo oligopólio bancário desde Lula 1 até hoje. E lembrando também, né, Lindbergh, você tá falando aqui sobre privilégios, sobre os super ricos, sobre os banqueiros, mas Lula lá atrás colocou o Meirelles de presidente do Banco Central, né? Um banqueiro, um representante do sistema financeiro. Então, se você aumenta o tributo sobre os bancos, sem você quebrar o oligopólio, o banco simplesmente vai repassar isso para a taxa de juros. Hoje, não é à toa que o pobre paga 400% na taxa de juros no cartão de crédito rotativo. Por quê? Porque não tem concorrência. O banco cobra quanto quer. Eles combinam entre si com a anuência do Banco Central. Aliás, o Banco Central hoje, sob Galípolo, indicado por Lula, autoriza, não vê problema, no Banco de Brasília, no BRB, comprar o Banco Master, que tá cheio de pilantragem de maracutaia lá dentro, comprando título podre, precatório, empresa em recuperação judicial, e aí a gente utilizando o dinheiro público do Banco de Brasília para cobrir o rombo, né, da roubalheira que foi feita no Banco Master, e o presidente do Banco Central, indicado por um petista, então deveria ser um cara que ia enfrentar o mercado financeiro, devia ser aquele cara que ia enfrentar os ricos, enfrentar os bancos. Afinal, o Lula reclamava do Campos Neto dizendo que ele era representante dos bancos, dos ricos, etc. Indicou o Galípolo, agora até você critica o Galípolo. Agora diz que ele tá adotando a mesma política do Campos Neto, mas e aí? Não foi o Lula que nomeou? O Lula nomeou errado? Nomeou mal? Uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte, Lindbergh. Dentro da sua lógica de cortar privilégio, dentro da sua lógica de fazer um enfrentamento aos ricos, o PT, na legislatura passada, votou a favor do aumento do salário de deputado, senador, presidente e ministro. Deputado, senador, presidente e ministro já faz parte do 1% mais rico da população. Você acha que faz sentido falar em combate a privilégio, combate a mais rico, e aumentar o próprio salário de deputado, aumentar o próprio salário de senador, aumentar o salário do presidente da República? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, recentemente foi votado o aumento do número de deputados. Não só mais gasto, como também mais uma distorção na representatividade. Principalmente eu que represento o estado de São Paulo, ficou mais diluído, a gente tem mais povo e menos deputado que outros estados. E o PT votou, na sua maioria, acho que você votou também a favor, de aumentar o número de deputados, né? E aumentando os gastos. O Lula publicou a medida provisória, beneficiando a Âmbar, que é a empresa de energia dos irmãos Batista, tirando 2 bilhões de reais do dinheiro do pagador de imposto pobre e passando para o bolso do bilionário dos irmãos Batistas. Taxa das blusinhas, cobrou 20% dos mais pobres, né? 88% de quem comprava online é de baixa renda,
por causa do lobby do velho da Havan, da Magazine Luiza, das Ainda bem que você Americanas, falou do velho da Havan né? também. Então, o Lula atendeu o velho da Havan, o Haddad atendeu o velho da Havan. Como tá com o velho da van agora? Quero saber. Como a gente pode falar de taxar pobre e mandar bilhão pra quem já é bilionário e falar em combater os super ricos? Quero fazer essa pergunta pro Lindbergh. Muito bom, Kim. Primeiro dizer o seguinte, vocês sabiam que deputado e senador tinha 14º e 15º salário? Tinha? Tinha. Tinha. Eu era senador. Sabe quem foi o projeto que acabou? Terceiro, décimo O quarto, um escândalo. Um escândalo. A autora do projeto foi a Gleisi. Eu fui o relator do projeto. Em todo o Senado, eu fiz toda a discussão. Ficou um constrangimento tão grande lá no Senado e na Câmara que foi votado, foi aprovado. Eu estou aqui agora, nós colocamos novamente e pautamos o projeto dos super salários, que é um ponto que pode ter unidade lá dentro, porque, gente, tem desembargador ganhando 300, 400 mil reais. Essa é a realidade. Qual é o teto do super salário? O salário do ministro Supremo. Tinha um projeto que foi aprovado pela Câmara e está no Senado, que, sinceramente, é meio vergonhoso, porque eles estão dizendo o seguinte, o teto, em vez de ser 46 mil, pode ser 46 mil e mais 46 mil de penduricalhos, que dá 92 mil reais. Então a gente está pautando o projeto do PT para o governo para ser votado agora nesse bolo. A questão do super salário, nós temos que enfrentar isso. Vilela é um lobby muito grande. Chega na hora lá, em 2 dias, quando o governo apresentou, o Haddad apresentou, lobby do Ministério Público, lobby do Poder Judiciário. Então eu acho que esses pontos aqui são pontos importantes de combate aos privilégios. Vou falar das blusinhas. Se tem um brasileiro que foi contra aquela taxa das blusinhas, foi o Lula. Contra. E mentira da turma bolsonarista, porque estava tendo a lobby lá dentro com o velho da van e a turma para votar aquilo. Foi o Congresso, foi uma votação do parlamento, que queriam colocar 60%, o parlamento votou. Você sabe que você pode até dizer, o presidente podia ter vetado, podia, mas seria uma crise política. O Lula resistiu o tempo inteiro. Eu digo mais, o Lula e a própria Janja, a primeira-dama, que tinha essa posição muito clara contra essa taxa das blusinhas. Vamos lá, deputados.